Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Eu quero começar essa mensagem lendo uma palavra da parte de Deus que está no livro de Salmos 116, aqui logo no versículo 1. A palavra diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aí eu vou pular para o versículo 8, que diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Meu nome é André Meira. Eu estou gravando esse DVD porque eu quero contar um pouquinho da minha história e do que Deus fez por mim, de como Deus mudou a minha realidade e mudou a minha vida. Eu sou ex-dependente químico. Alguns que vão ver esse DVD vão questionar isso. Essa definição ex-dependente químico, segundo os cientistas, ela não existe, porque a ciência ela reconhece a dependência química. A Organização Mundial de Saúde reconhece a dependência química como uma doença progressiva, incurável e fatal, e que vai levar à morte ou à loucura. Agora eu venho aqui, não venho para falar de ciência, eu venho aqui para falar em nome de um Deus, que é o Deus do impossível, que é um Deus que reverte a sentença dada pela medicina, que é um Deus que dá a última palavra sobre tudo, cujo qual, se você se dobrar diante dele e conseguir se humilhar na presença dele e aquebrantar o seu coração, ele transforma a sua realidade. E quando ele quer, ele faz. Amém? Irmãos, eu fui internado 11 vezes. Eu tive 4 internações psiquiátricas. Eu era viciado em álcool ao ponto de beber uma garrafa de pinga sozinho, 2. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu fumava maconha. E eu passei uns 5 anos da minha vida fumando crack. Eu cheguei até o limite da onde o ser humano pode chegar em termos de se humilhar na presença de homens. Mas eu demorei pra caramba para poder me humilhar na presença de um Deus que tudo pode, que tem todo domínio e que poderia me libertar. É incrível como que o homem é capaz de passar por humilhação na presença de outros homens, mas a dificuldade que ele tem de se dobrar e de se humilhar na presença de Deus. Irmãos, quando eu era mais novo, eu ganhei uma Bíblia da minha avó, e ela me falava assim que eu tinha que ler aquela Bíblia, e independente do que eu estivesse fazendo, que Deus ia falar comigo através da Bíblia. E eu, zombando da palavra, zombava de tudo que era da parte de Deus. Eu levei a Bíblia para minha casa e abri nessa última página em branco aqui. Eu destaquei essa página, falei: vou usar assim, vó. Já sei até pra quê. Peguei e enrolei um baseado. Eu ia fumar maconha nessa página, nessa Bíblia. Enquanto eu estava enrolando esse baseado, a Bíblia caiu aberta na minha frente em João 15:16. E a palavra falou no meu coração naquele dia. Falou assim: não fostes vós que escolhestes pois a mim, porém fui eu que vos escolhi a vós. Ali Deus começava a me tratar. Ali Deus começava a me mostrar que quando Ele escolhe, quando Ele chama, não há vento contrário que impeça. Irmão, eu não conheço você. Eu não sei nem quem está vendo esse DVD agora. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que permitiu esse trabalho que está sendo realizado agora aqui, o Deus que deu essa graça de eu poder estar aqui hoje, apresentável, falando com você, esse Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e Ele te chama pelo teu nome, e Ele te diz: você é meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Esse Deus que me libertou, que me tirou do charco do lodo, de maneira graciosa, Ele quer fazer o mesmo por você, Ele quer mudar a sua história. A palavra de Deus aqui no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, fala de uma viúva da cidade de Naim, e ela vinha andando pelo caminho, triste, com uma multidão pranteando o velório do único filho que ela tinha. E ela tem um encontro com Jesus nesse trajeto, e o sobrenatural de Deus acontece ali. Jesus toca o esquife, e aqueles que levavam o defunto pararam. Ele para o cortejo fúnebre, e ele se compadece, se comove de íntima compaixão por aquela mulher que chorava. E dessa forma, com o coração quebrantado assim, com o coração comovido pela tristeza do coração daquela mulher, Jesus dá uma ordem e fala assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele moço levanta e senta no caixão, começa a falar, e ele devolve para a mãe todos os sonhos. É dessa forma
É dessa forma que meu Deus vai devolver, que o nosso Deus vai devolver o seu filho para a senhora, meu irmão. Eu não sei, eu não conheço a senhora, não conheço o senhor que está assistindo, eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que meu Deus sabe exatamente para onde vai cada DVD desse aqui. E eu posso falar pela minha casa. A minha mãe e meu pai sofreram muito de ver eu acabar com tudo que eu tinha pela droga. E eles chegaram num ponto que ficou desacreditado. Eu cortei os pulsos várias vezes, eu tenho cicatrizes. Eu cortei o pescoço, eu tenho cicatrizes aqui, que hoje mesmo quando eu estava fazendo a barba, eu olhava para o espelho e via aquela marca e lembrava. Quanta dor eu senti nesse momento, não nem tanto física, mas para eu chegar ao ponto de passar gilete várias vezes no meu próprio pescoço, a dor que eu sentia interna era muito grande. A depressão que eu tinha era implacável, ela não tinha nada que chegasse não tinha que suprisse mais. A droga já não supria mais. Quanto mais droga eu usava, mais depressivo eu ficava. A morte era minha companheira. Hoje de manhã eu acordei e vi essa luz maravilhosa desse dia que Deus preparou para mim. E eu tenho mais essa oportunidade, e eu tive um motivo para agradecer. Antigamente, quando eu acordava e abria os olhos e via que eu ainda estava vivo, eu amaldiçoava o dia, porque eu não gostava mais da minha vida. E revendo essas marcas, eu lembro de momentos tristes, eu lembro de dor, eu lembro de sofrimento, eu lembro de depressão, eu lembro da angústia, mas eu também lembro das marcas que estão gravadas na mão do meu Senhor. E eu lembro do que está escrito no livro de Jó, no versículo, capítulo 19, no versículo 25, fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Glória a Deus, o meu Redentor vive. E é porque ele vive que eu estou vivo hoje. E é porque Deus tem poder para transformar a vida de um homem que eu estou hoje vivo, que eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês. Ora, irmãos, não é por merecimento. Se você acha que você já errou demais, se você acha que você já fez coisas que não devia, e que por isso Deus não vai mais olhar para você, você está enganado. Isso é mentira do diabo, porque o nosso Deus, ele não nos dá aquilo que ele nos dá todos os dias porque nós merecemos. Não. A palavra de Deus fala que se não fosse a graça dele, todos nós já seríamos consumidos. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Deus, ele nos dá a graça, que é o favor imerecido. E é por essa graça que eu hoje tenho vida. Uma vez eu tomei um produto que serve para limpar alumínio, é um ácido, ele é aquele limpa-forno. E eu tomei um copo daquilo e eu tinha a intenção de morrer. Só que eu não morri. Aquilo de lá, ele corroeu meu esôfago, corroeu meu estômago. Eu fui lá para o pronto-socorro lá e fiz aquela lavagem estomacal, mas foi tarde, caiu na corrente do intestino, então eu fiquei evacuando sangue. Eu voltei para minha casa e fiquei de cadeira de rodas. Eu não conseguia falar. E nessa época eu recebi várias visitas, e a minha família toda é evangélica. Então os crentes, vinham na minha casa, minha mãe, me visitar, e eles presumiam que eu não ouvisse também, porque eu não falava, eles saíam de perto de mim assim, chamavam minha mãe no canto e falavam assim: viu, ele já tem convênio com o plano funerário, eu vou colocar o nome dele lá. Essa era a melhor ajuda que o homem poderia me dar nessa época. Não porque eles eram ruins, não porque eles desejavam a minha morte, porque a visão do ser humano, ela é limitada. Por mais crente que o cara seja, por mais evangélico, por mais católico, por mais cristão, ele tem a visão limitada. A gente enxerga até um certo ponto e dali não dá para a gente imaginar mais. Mas Deus, a visão dele vai além, é muito maior. Deus tinha outros planos. Naquele momento ali na cadeira de roda, naquele estado que eu estava, eu mesmo não acreditava que era o fim. E poderia ter sido. E se tivesse sido, seria justíssimo. Se Deus tivesse permitido que eu tivesse morrido naquela época, ele não teria sido injusto. Teria sido justo. Tudo que aconteceu comigo, eu busquei. A dependência química é uma doença, mas ela é auto-infligida. A gente põe a primeira droga na boca, a gente põe o primeiro gole de cerveja na boca, a gente faz a arte da gente, e a gente traz para a nossa vida esse monte de maldição. A gente se faz escravo. A palavra de Deus fala que aquilo que te domina, se faz o seu Senhor. E nós, em um determinado momento, eu falo nós que fomos o que somos, o que estamos usando droga, eu não uso mais, graças a Deus, mas se você é dependente de droga, está usando droga, é porque em um determinado momento você tomou uma decisão. E essa decisão foi uma decisão errada. Em um determinado momento você decidiu colocar na sua boca uma substância para fazer um efeito por algum motivo, não sei qual, você sabe, Deus sabe. O que eu quero dizer para você é que se isso tirou o seu direito de escolher, se isso tirou a sua liberdade, se isso está te escravizando, se isso está te matando aos poucos,
Eu quero te dizer uma coisa: abandona a sua vontade, deixa de lado a sua vontade a partir de agora. Ora para que Deus venha tomar conta a partir desse momento da sua vontade. Deixa tudo no controle dele, deixa ele tomar conta, porque a vontade dele é melhor que a nossa. A vontade de Deus é maior do que a nossa, ele quer o nosso bem. Eu vejo a palavra de Deus se referir assim, ela fala que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E eu não entendia isso aí. Eu falava, mas como assim? Se no mundo tem um monte de outras almas, por que uma alma vale mais do que o mundo todo? E um dia desses eu estava vendo um vídeo com a minha filha em casa e ela estava deitada no meu ombro. Eu tenho uma menina de 11 anos. E ela deitada no meu ombro assim, e ela dormiu. E enquanto ela dormia, eu, em vez de ficar olhando na televisão, eu fiquei olhando para ela dormindo. Ela é linda. E eu fiquei olhando para ela dormindo assim, fazendo carinho na cabeça dela, e comecei a meditar nessa palavra. Aí Deus colocou uma revelação no meu coração. Eu pensei assim, qual seria o valor que o mundo poderia me oferecer agora e que eu fosse aceitar em troco dessa menina? Nada, 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 nada. Pode pensar o que for, pode pôr qualquer fortuna na minha frente, qualquer bem material, nada, o mundo inteirinho eu não trocaria pela vida da minha filha. Ela para mim vale mais do que o mundo inteiro. Agora eu entendi essa palavra. Você é filho de Deus. Essa palavra vem falar com você assim. Você como filho de Deus, amado por Deus, independente do que você tenha errado, independente do que você tenha feito, Ele é misericordioso. Ele perdoa os seus pecados. Lá em Isaías 43:18 diz assim: não se lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Em Isaías 43:25 diz assim: eu sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Esse eu é com E maiúsculo, esse eu é Deus falando com você. Ele não te julga, Ele não te condena, Ele te ama. Ele sente sua falta. Ele quer te abraçar, Ele quer te colocar no colo, Ele quer cuidar de você. Ele quer te preservar. Ele quer te guardar. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver prosperar. Ele quer te ver sorrindo. Ele não quer te ver triste. Ele não quer que você chore. Esse é um direito seu. Você tem o direito de ser triste. Você tem o direito de viver chorando. Você tem o direito de acabar com a sua vida. Mas não é a vontade de Deus. Deus tem um plano melhor. E porque Deus tem um plano melhor, um dia Ele me alcançou. Depois que eu acabei com tudo que eu tinha, depois que eu perdi tudo que eu tinha aqui na terra de bem material, é que eu fui começar a pensar em me curvar diante desse Deus. Eu quebrei financeiramente. Eu perdi meu carro, perdi minha moto, minha esposa foi embora. Eu voltei a morar com os meus pais, mas voltei de favor, lá no quartinho do fundo, um quartinho de tranqueira. Ficou mais um tranqueira lá no quartinho de tranqueira. Eu vendi todas as minhas roupas. Eu andei pelas ruas aqui de Itapetininga, na cidade que eu moro, andei descalço pelas ruas, porque eu saía com chinelo, eu trocava o chinelo em troco de uma droga e voltava descalço 5, 6, 7 quilômetros andando a pé, o meu pé partiu inteiro embaixo. Eu perdi a vontade de tomar banho, não tomava banho mais, eu não escovava nem os dentes, eu perdi a escova de dentes, eu não tinha mais, porque se perde, né, virei um lixo. Eu andava pelas praças onde parava esses pessoal morador de rua, e eles corriam de mim. O mendigo fugia quando eu chegava, porque eu ia serrar a pinga dele. Eu cheguei nesse ponto. Um lixo, aos olhos do homem, sem nenhum valor. E como eu disse anteriormente, porque eu busquei. Não foi porque eu não fui coitadinho em nenhum momento, eu não me faço, não me vejo dessa forma. Tudo isso que aconteceu comigo, fui eu que fui buscar com minha própria mão. Se eu tivesse morrido dessa forma, seria justo, seria justíssimo. Eu não teria motivo para reclamar contra Deus. Mas por que o Senhor me deixou? Deus nunca quis que eu passasse por tudo isso. Tudo que Deus queria desde o início era que eu dobrasse o meu coração na presença dEle e me entregasse às vontades dEle. Mas é difícil de fazer isso. Se dobrar na presença do traficante é fácil. Eu chegava na biqueira para pegar uma droga com um dinheiro que não estava certo e faltava 2, 3 reais ali, e o traficante falava: não vou te vender por esse valor, vai embora, consiga mais e volte. Eu era capaz de me ajoelhar na presença do cara assim, falar: por favor me venda, por favor me venda. O cara me escorraçava, eu estava lá atrás. O dono do bar não queria vender uma dose de pinga afiado. Eu ficava metade de um dia dando azia nele, até que ele enjoava de tanto eu, na orelha dele, punha ali aquela pinga e já me tratava mal, jogava aquela pinga para mim. Isso eu conseguia fazer. Mas
Admitir, reconhecer que eu não sou nada sem a presença de Deus. Admitir que Ele está no controle de todas as coisas e que é maravilhoso servir esse Deus. Isso eu não conseguia admitir. Isso eu não conseguia de jeito nenhum. Eu nem tentava. Eu tinha o coração muito duro. Meu corpo quebrou todinho. Minha vida financeira quebrou. Todos se afastaram de mim, mas o meu coração era uma pedra. Eu era arrogante, eu era prepotente. Então tudo que eu passei, todo esse sofrimento que eu tive, foi necessário. Eu fiz ser necessário para que eu pudesse me entregar verdadeiramente no altar do Senhor. Mas um dia, depois de ter sido internado 10 vezes, e essas 10 vezes não ter dado nada certo, depois de ter confiado na medicina, de ter buscado ajuda de tudo quanto é psiquiatra, depois de ter me criado um novo vício, que daí eu passei a ser farmacodependente, eu fui tomando um comprimido daqueles tarja preta, assim, eu tomava um pouco no começo, porque eu era depressivo. Aí eu comecei a passar gilete nos pulsos, eu tenho marca nos pulsos, inteirinha. Aquele sangue escorria, aquilo me acalmava. Aí o médico falou, síndrome de borderline. Tudo tem nome para pacientes, tudo tem que ter um nome, né? Só que eles não conseguem explicar, eles inventam o nome de alguém, pá. Remédio, mais remédio, mais remédio. Eu tinha pânico de sair na rua, tinha isso, aquilo, síndrome do pânico. E assim eles foram criando vários nomes e dando várias definições de várias doenças, vários diagnósticos e várias sentenças e vários tratamentos, um mais pesado do que o outro. Quando eu vi, eu estava tomando 25 comprimidos de tarja preta por dia. Eu não tinha mais vida. Tinha dias que era até engraçado, eu estava babando assim na porta de casa, assim, estava 20 quilos maior, porque eu engordei, enchei com aqueles remédios que eu tomava. E daí eu não conseguia ir até o bar e ficava olhando assim a rua e passava um parente da minha mãe e falava, ainda melhorou, não está indo beber, mas não está indo. Não conseguia nem andar. Mesmo assim eu dava um jeito, eu me arrastava, segurando pelas paredes, chegava no bar e ainda tomava a minha pinga. Dessa forma, eu fui para a minha 11ª internação, numa casa evangélica, lá em São Miguel Arcanjo, um lugar onde eu nunca vou esquecer de agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade, que eu oro por aquele lugar todas as noites. Chama-se Casa de Oração Jeová Rafá, Deus que cura, E quando eu fui para ir para essa casa, na manhã que eu teria que ir para lá, meu pai foi me acordar e eu saí para atender meu pai descalço. Aí ele falou, você vai? Eu falei, eu vou, né? Tem que fazer mais. Mas eu ia, mas nem acreditava mais que ia dar certo. Eu ia porque eu ia para mais uma internação, para dar um tempo, para ficar mais forte, para poder voltar e usar mais droga. Eu não tinha expectativa de parar. Embora eu tivesse cansado pra caramba, eu não aguentava mais aquele sofrimento, mas ainda assim, eu não tinha essa expectativa de que eu ia ser liberto. Eu não acreditava que existia um meio de ser liberto. Eu acreditava mais na medicina, que dizia que a dependência química era progressiva, incurável e fatal, e pronto. Eu estava condenado, eu tinha aceitado essa sentença sobre mim e eu ia de fato morrer. Se os meus pais não morressem antes de mim, que eu estava matando a minha família toda. Mas daí nessa manhã eu falei para meu pai, o senhor empresta um dinheiro para mim, ou comprar um chinelo pelo menos, como é que eu vou descalço? O pezão tudo rachado. O pai falou, dinheiro eu não te dou mais. Eu empresto meu chinelo para você, tá? Deu um chinelão para mim, e aquele chinelão velho, pus no pé e assim eu fui. Eu tinha uma calça de moletom que meu pai cortou uma perna dela. Cortou-se uma perna, daquela mais barata, e ainda ele cortou para eu não trocar. Porque se eu saísse com a calça boa, eu voltava de cueca para casa, eu trocava a calça. Eu fazia coisas incríveis. E daí, aqui daquele jeito, com aquela calçona cortada, uma metade de uma perna, um chinelo emprestado do meu pai, umas roupas velhas, bem velhas mesmo, vários dias já sem tomar banho, porque eu não estava nem banho mais, nem escova de dentes eu não tinha, já disse isso, não tinha nenhuma ceia, E eu fui e entrei nessa casa. E eu preparei uma sacola de remédio desse tamanho assim, e fui até com o diretor, que era diretor da casa na época, e fazia a minha entrevista para ser admitido lá. E eu falei para ele que eu precisava levar tudo aquilo de remédio porque eu tomava tudo aquilo. E ele falou para mim assim, não, lá você não vai tomar esses remédios. Se der é droga também. Eu falei, não, agora o senhor vai ter que me ouvir, porque é o seguinte, o médico estudou muitos anos, para vir me dizer que eu preciso desses remédios. Quem é o senhor para vir dizer que não preciso? O que o senhor acha que o senhor é? Aí ele pegou e falou assim para mim, olha, quem sou não importa, mas eu quero te dizer que lá nesse lugar para onde você vai ter um encontro com o médico dos médicos. E esse diz que você não precisa de mais nada disso aí. Aquilo ali me provocou, aquilo ali mexeu comigo, porque eu sinceramente já tinha procurado tudo que a médica que tinha falado para mim que era bom, tinha ido atrás. Eu fui em tudo que a médica da cidade, alguns até me expulsaram do consultório porque acharam que eu era muito louco, eu já fui expulso do consultório psiquiátrico. Eu fui procurar em cidades vizinhas, fui longe, e a minha situação só piorava. Aí eu quis saber como que eu ia fazer para ter essa consulta com esse médico dos médicos. E eles me falaram que eu tinha que buscar em oração.
e que eu tinha que lutar. Então eu deixei de aceitar aquela sentença sobre mim a partir do dia 16 de outubro de 2011, que foi quando eu entrei como interno na casa de oração Jeová Rafa em São Miguel Arcanjo. Nesse dia eu parei de aceitar essa sentença, embora parecesse impossível, mas eu queria conhecer esse médico dos médicos. Para isso eu tinha que estar sóbrio. Então quando eu entrei lá já não podia fumar cigarro. Eu apaguei o último cigarro na porteira da chácara. Eu pisei em cima dele e falei que em nome de Jesus aquilo já não me pertencia mais, e graças a Deus foi o último cigarro que eu fumei na minha vida, que esse vício também é terrível. E eu fiquei orando 4 dias e 4 noites sem dormir, pedindo: me liberta, Senhor, me liberta, porque eu não tomava remédio, e sem o remédio eu não dormia mesmo, já que eu não ia conseguir dormir mesmo, então eu passava as noites inteiras orando. E aquela oração começou a incomodar os irmãos da casa, que tinham 12 internos na casa nessa época, e eles também não dormiam, porque eu não dormia, eles não dormiam também. Aí um dia, um deles me fez uma sugestão, falou: André, no 5º dia eu falei: eu vou embora, porque se for para ficar aqui tomando os remédios que eu tomava antes, eu vou voltar tudo que eu era, então eu vou fazer isso lá na minha casa, eu vou embora. Aí o irmão pegou e falou para mim assim: André, você já fez um jejum? Eu nem sabia o que era um jejum. Vamos fazer um jejum? Chamou todo mundo da casa e os 12 resolveram fazer. E nós fizemos um jejum e consagramos a Deus esse jejum em prol da minha causa, essa oração, essa petição minha, que eu queria ser liberto desses remédios. E nessa noite nós fomos orar, a casa toda orando, 12 pessoas de joelho orando, e eu na sala dessa casa, de joelho, eu lembro bem dessa oração. Eu falei com Deus dessa forma, eu falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, meu Deus, então eu vou te pedir uma coisa agora: aceita a minha vida, porque eu não quero mais te pedir nada. Eu já pedi, não consegui, mas agora eu quero entregar tudo que restou de mim, tudo que sobrou agora eu entrego diante do altar, e eu faço um pacto com o Senhor. Se o Senhor permitir que eu viva, se o Senhor me der mais uma chance, tudo que eu sou agora eu quero te entregar e eu quero te servir até o último dia da minha vida. E incrivelmente Deus aceitou. O que Deus aceitou ali, nenhum homem aceitaria, nem meu pai, minha mãe não aceitava mais. Eles davam graça quando eu ia para a internação, para ficar longe deles. Era feio de ver, irmãos, era terrível, era horrível. O cara, nem o chinelo que eu tinha no meu pé não era meu, era emprestado do meu pai, aquele chinelo. Eu não tinha nada para oferecer para Deus naquele momento, mas Deus aceitou. E a partir do momento que Deus aceitou, Ele mostrou para mim, confirmou que Ele tinha aceitado. Eu levantei do chão, sentindo verdadeiramente a presença de Deus na minha vida. Eu fui dormir naquela noite como eu nunca tinha dormido na minha vida, dormi tão bem. E desde aquela noite, do dia 21 de outubro de 2011 até hoje, eu nunca mais tive uma insônia. Eu nunca mais precisei tomar um comprimido. Quando eu voltei no médico, falei para o psiquiatra que eu tinha parado com tudo de uma vez. Ele falou: Deus, livre, você não pode. A gente tem que diminuir gradativamente. Você vai morrer. Eu falava: não vou, porque o Deus que me libertou, Ele tem o poder de dar a limitação por completa. Deus não faz acordo meia boca, Deus não faz gambiarra. Deus é perfeito. Se Ele mudar a sua história, não vai sobrar resquício. Ele vai tirar tudo aquilo que eu não provei dele. Ele vai te dar um novo fôlego. Ele vai te dar dupla honra. E hoje esse Deus que tirou aquele cara que serrava a pinga do mendigo lá na praça e deu uma libertação, Ele tem guiado os meus passos e tem me levado para lugares de vitória. Ele tem me dado oportunidades de chegar para pessoas que estão sofrendo como eu estava e dizer com ousadia: em nome de Jesus, seja liberto, isso que você está vivendo é mentira do diabo, você não é obrigado a passar por isso. Tem volta sim, tem solução para o seu caso. Você que é mãe, que está vendo seu filho se perdendo, está vendo seu marido se perdendo, sei lá, um parente seu, está achando que não tem mais jeito, continua acreditando, continua orando, você vai ter um encontro com esse mesmo Jesus que mandou levantar do caixão o filho da viúva de Naim. Esse milagre que aconteceu na minha casa, Deus praticamente me restaurou, me levantou de dentro do caixão e me devolveu para minha mãe. Dessa forma Deus vai devolver o filho da senhora. Eu creio nisso, eu tenho absoluta certeza disso. Eu não conheço a senhora, não sei quem a senhora é, eu não conheço nenhum de vocês que estão vendo agora esse DVD, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem todo o domínio, nos céus, na terra, debaixo de toda a terra. Ele sabe exatamente por que Ele permitiu que esse trabalho fosse feito. Ele sabe exatamente por que eu estou falando essas palavras agora. Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente quem é o seu filho. Ele sabe exatamente aonde que esse sofrimento acaba. E eu sei pela minha experiência que se a senhora acreditar, esse sofrimento acaba hoje. A última gota de lágrima, de tristeza, foi derrubada hoje, em nome de Jesus. Eu creio, eu tenho fé nisso, que se a senhora acreditar, a partir de agora, só vai correr lágrimas de alegria e de gratidão da sua face. E o seu filho vai ser uma bênção. E a senhora vai ter orgulho dele. Em todo lugar onde ele for humilhado, o Senhor vai exaltar e vai honrar ele. E a senhora vai poder dizer: aquele é meu filho.
você vai acompanhar e vai ver ele testemunhando na igreja a grandiosidade do nosso Deus. Que tudo isso seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou fechar citando uma palavra que está lá em Filipenses 2, versículo 9 e 10. A palavra diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho deverá se dobrar, nos céus, na terra e debaixo de toda a terra, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Não existe potestade maligna, não existe força das trevas, não existe legião de demônios, não existe o inferno inteiro, ele treme, se abala, os demônios se prostram e batem em retirada quando é invocado o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. A palavra de Deus fala no Salmo 46 que quando Ele levanta a sua voz, a terra toda se derrete. Clame pelo nome do Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele te fará. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Eu só posso agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Amém. Glória. A revolta destrói, e o conformismo mantém a destruição. Inconformado com a revolta, eu vim causar a revolução. O curso natural das coisas segue na contramão daquilo que o Evangelho plantou em meu coração. Como pode meu dinheiro comprar a minha salvação? Qual amuleto tem mais poder do que Jesus dentro do coração? Como pode uma garrafa d'água curar, mesmo tendo sido ungida? Ou seria só um equívoco, algo para me desviar da verdadeira fonte da água da vida? Poderia uma pedrinha vinda de Israel ter poder em si mesmo para me conduzir aos céus? Seria tão simples assim definir a minha sina? Ou será melhor buscar sustento na pedra de esquina, que foi rejeitado pelos seus, morto, crucificado, mas que desceu à morte e ao inferno, ressuscitou, subiu aos céus e levou consigo todos os meus pecados? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. As igrejas que têm pregado seja ousado, faça um voto e dê tudo quanto tem. E o povo com calos nos pés, cansado e andando descalço, torna-se presa fácil desse bando de mercenários, que se julgam homens de Deus, privilegiados, profetas, mas esquecem como foi que o seu Senhor andou por essa terra. Pobres, ricos, miseráveis, loucos e aventureiros. E se Jesus voltar agora a destivar o seu dinheiro? Qual seria o lance inicial para arrematar uma gota do sangue divinal vertido na cruz do Calvário pelo próprio Filho de Deus, que mesmo sendo Deus se fez homem, como homem padeceu, pagando inocentemente o seu pecado e o meu? A revolta destrói, e o conformismo mantém a destruição. Inconformado com a revolta, eu vim causar a revolução. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem irá adorá-lo na beleza da sua santidade? Eu ouço o som dos instrumentos e as vozes afinadas, mas os olhares dos levitas são voltados para o nada. Perdem-se dentro deles mesmos, soberbos e cheios de si, não entendem que os dons são de Deus e que Ele é o princípio e também o fim. Camisas de linho fino, sapato de couro legítimo, gelzinho no cabelo, mas com o coração distante, não adoram mais o Senhor, antes louvam-se a si mesmo. Aplausos e vivas e glórias são fáceis de arrancar, basta falar das bênçãos e prosperidade que Deus quer entregar. A igreja se exalta e as mãos se levantam tomando posse, mas quando se fala em obediência a Deus, a maioria até dorme. Distorcem a palavra de Deus. Falsos pastores incendeiam todo o rebanho, sem se dar conta que esse fogo que desce é fogo estranho. Mas a verdade é uma só e não pode mudar. Está chegando o grande dia que Jesus irá voltar, e aqueles que permanecerem firmes com Ele irão reinar. E esse fogo dos falsos profetas a Ele mesmo irá queimar. Porque absoluto e único é o nosso Deus, e a sua glória é de geração em geração, não divide com ninguém, e não há quem lhe impeça. Todo domínio está em suas mãos. Amém. A revolta destrói, e o conformismo mantém a destruição. Inconformado com a revolta, eu vim causar a revolução. Amém.